Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Olá, Pamela! Olá, Gabriel! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Mais um episódio que nós Tamo aí estamos de novo. aqui e nós queremos te desejar boas-vindas para esse podcast. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, à nossa Sejam casa. muito bem-vindos aqui. É uma alegria ter todos os você, dias. é uma alegria falar com você. Hoje um podcast especial, eu tenho certeza Sim. que vai falar muito com você, que vai trabalhar muito a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui hoje impactado com aquilo que Deus quer fazer, com aquilo que Deus quer falar conosco e com tantas coisas que Deus tem para mostrar. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade, aqui é a nossa casa, é sua casa também. Senta, pega um café, Pega né? o café. O nosso café já está aqui. Pega um Tintim com cafezinho. café. Pega um cafezinho. Vamos Isso. brindar. Eu amo café. Nosso convidado de hoje, ele é músico, pai, professor, católico, de fato um homem de Deus que quer colocar a vida dele à disposição do reino e à nossa disposição hoje para que nós conhecemos o testemunho dele e a partir do testemunho dele fazemos uma experiência com Deus. Então, com vocês hoje, o Léo Schulli. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Olá, pessoal. Eu não sou digno, né, de fazer palavras, mas eu estou aqui, seja o que Deus quiser, literalmente, né? Como você disse mesmo, essa é a minha vontade, sabe, pessoal? Eu tenho sérias, deixar que Deus me use, Sim. né, ao máximo. Esse é o meu objetivo, isso é o que eu tento fazer, alegrar o coração de Jesus, né, com a minha vida, dar a minha vida mesmo para Ele. Sim. Eu fiz o dever de casa hoje, né? Ah, que Pesquisar sobre a vida gracinha. dele pra- Que graça. Eu sei algumas Saber coisas o que porque perguntar, quando eu né? abri a caixinha lá no Instagram da comunidade, um monte de gente mandou assim, Léo Schulli, Léo Schulli, Léo Schulli. Eu falei, É verdade, sei. não foi sua mãe, Não. falou que tinha sido a mãe Não. dele. Eu jurava que era minha Foi uma galera, foi um monte de gente, mas é tudo de Muzambinho de também. Muzambinho. É a galera de É. Muzambinho que mandou lá. Mas teve bastante gente que mandou mesmo Sim. perguntando. Mas E- obrigado, então. O pessoal queria, e nós conseguimos, Queria. tá aqui, graças a Deus. E foi rápido. Obrigado vocês pelo convite também, pessoal. Obrigado. Imagina. Que isso. Imagina. Né, eu vi que você é professor de música e professor de geografia também. Né? Eu queria começar dizendo isso, né? Você vai contar um pouco da sua vida depois, claro, mas perguntando isso para você, né? O desafio de hoje ser um professor numa escola que não é católica, né, ainda. Esse é outro assunto que a gente entra depois. Mas Calma. hoje, não, numa escola que não é católica, você ser um professor e ter que dar e ser testemunho de Cristo dentro dessa escola. Né? Eu estava, esses dias, conversando com uma pessoa, porque cheguei a passar em algumas escolas também, dando palestras sobre ansiedade, depressão e tudo mais. Não era uma palestra religiosa, mas, é claro, levei aquilo que eu tinha como experiência com Deus para aquelas pessoas. E uma outra pessoa dizia assim, lá na minha escola foi diferente, foi uma menina falar sobre ideologia de gênero, dizer que a gente pode ser o que a gente quiser. Eu falei, que ótimo, vai um falar um negócio, depois vai outro falar outro completamente diferente. Eu falei, vai ser uma mistura, né? Mas qual é essa experiência sua de, como um pai, como católico, ser testemunha de Deus como professor também, né, ensinando, não sei a idade mais ou menos das pessoas que você dá aula, mas ser essa testemunha mesmo de Deus dentro de uma sala de aula hoje. Excelente pergunta. Eu, na verdade, assim, hoje, eu dou aula só de música, né? Deus foi me levando para um caminho diferente. Mas trabalhei com geografia um bom tempo. Só não, né, porque... Trabalhei com geografia um bom tempo e pude, sim, testemunhar isso aí. Meu primeiro ano como professor, eu peguei 6º anos e 3º colegial, né, na época. E, assim, eram os extremos, né? Eram os mais novinhos e os que já estavam, né, saindo ali. Então, foi um desafio muito grande, né? Tomar, assim, cuidado mesmo, né? Com a postura e tudo mais. Eu me lembro que foi no ano que eu casei, né? Então, eu estava convidando o pessoal para o meu casamento, meus alunos, né? E surgiu essa questão na época, né, e foi mó polêmica e tal, assim, você diz que você é católico e tal, e você está casando virgem, né, professor? E dando aquelas risadinhas assim, sabe? E aí eu falei, sim, graças a Deus, né? E aí eu lembro que isso virou um reboliço ali já, né? Tipo, como assim, né, tal?
você não tem cara disso, e não sei o quê e tal. E aí eu já vi que falei, opa, dá para falar, né, dessas coisas. Usar uma camiseta, às vezes parece uma bobeira, né, mas você usa uma camiseta de São José, de Nossa Senhora, alguma coisa assim, isso também, os alunos já ficam, sabe, às vezes te puxam num canto assim para conversar sobre alguma coisa. Pô, professor, como é que é tal coisa? Eu estou passando em casa um problema assim, assim e tal. Mas realmente é um desafio muito grande, porque hoje em dia tudo ofende, né? Tudo parece uma ofensa. Eu não gosto muito disso. Eu acho que a gente consegue conversar sobre tudo, desde que eu não vá invadir o seu espaço, Sim. né? Desde que eu não vá te desrespeitar. Sim. Então, assim, se eu falar abertamente sobre temas religiosos, vamos dizer assim, vai ter gente que vai levar para o lado de doutrinação, alguma coisa assim. O mesmo acontece com outros professores que têm outras, vamos chamar de ideologias, para a gente, né, generalizar aqui, mas de uma maneira que fique explicativa, né? Aí acontece muito esse problema, a gente não consegue falar sobre esses assuntos, né? Então, quando você tem, como eu falei, uma vestimenta, um escapulário, que seja, né? Esses alunos que querem conversar, né, e tal, sobre determinados assuntos, isso é muito interessante, sabe? Que os alunos mesmo, parte deles, assim, eles vêm querendo tirar alguma dúvida sobre como que é. Então, assim, eu lembro quando eu falei que eu estava me casando virgem, porque eu casei com 25 anos, né? Eu lembro que muita gente ficou assim, não, você não está falando a verdade, você está zoando, e não sei o quê. Eu falei, gente, isso é o normal. Isso é o normal. Não deveria ser um escândalo, né? Exatamente. E aí é onde é o que eu te falo. Eu acho que a gente consegue conversar sobre tudo, desde que ninguém vai invadir o espaço de outro ou usar a aula para fazer uma espécie de... Você falou algo muito, muito interessante, que é a questão do diálogo, né? Sim. Que hoje não existe. Não. Porque, assim, você não consegue sentar para ouvir a opinião do outro. Eu posso não concordar. E o fato de ouvir alguém não quer dizer que eu estou concordando com aquilo que você está falando. Exatamente. Mas eu estou disponível para te ouvir. E tudo bem eu não concordar, e não é porque eu não concordo que eu estou certo e você está errado. Isso... Eu tenho uma banda de heavy metal com um irmão meu que é evangélico. Então, muito interessante. A gente não conseguiria ter uma banda. Né? E ele é um irmãozão meu mesmo. Sim. Então, né, se a gente, só que isso aí a gente coloca ali bem claro, olha, questões de doutrina a gente não vai conversar. Não vai entrar. As letras têm que ser pontos em comum. Né? Eu não vou ficar insistindo para ele, você tem que rezar uma Ave Maria. Não. Tudo bem, ele é evangélico e está tudo certo. Isso. É algo pessoal dele, tá tudo bem, né? Se nós aprendêssemos a entrar neste diálogo de, poxa, eu não concordo com você, mas eu posso te ouvir, né? Eu acredito que a gente conseguiria alcançar muito mais coisas e pessoas do que nós alcançamos, né? Eu acredito muito nisso, de verdade. Até porque eu acredito assim, alguém só vai se converter, não muitas vezes pelo que eu falo, mas pelo que eu sou, pelo meu testemunho. Né? Sem contar que não adianta eu ficar te falando, no caso que a gente falou do evangélico, não adianta eu chegar e ficar, não, Nossa Senhora, isso. Você precisa. Aquilo, você pode falar 3 horas de doutrina, que a pessoa não vem. Você precisa acreditar, tá aqui na palavra. Se um dia ele me perguntar, falar, olha, né, partir dele, assim, não estou falando desse meu amigo, mas né, no exemplo de alguém, né? Alguém chegar e perguntar. Eu gosto de conversar muito com o adventista, cara. Porque eles também gostam do diálogo, né? E eles têm muita questão de doutrina que eles... mas e por que isso? E por que aquilo? Então, assim, parte deles... E não é um questionamento de cutucar. Não. De confronto, realmente, né? Não é um confronto, é de realmente saber. Não, eu quero entender, né? Eu quero saber. Nós temos um caso na comunidade, né? O marido da Pamela era protestante. Eu fiquei sabendo dele. Ele era protestante, músico também, aliás, inclusive. E quando vocês voltaram para Guaxupé, né? Vieram para cá morar aqui, ele começou a ter contato com a igreja e começou a perguntar, mas e os santos, por quê? Como foi? Ele foi buscar. Né? E começou a surgir um interesse no diálogo, numa conversa. Na verdade, é assim, a verdade é uma só. Sim.
Jesus é a verdade. Ele é a Exatamente. verdade. Ele é a verdade. Aleluia. Então, se você está falando dele, e se você está falando da igreja dele, você pode conversar à vontade, você não está falando nenhuma inverdade, nenhuma mentira. E se a pessoa tiver interesse de conhecer, mostra a verdade. A verdade Sim. atrai, né? A gente não tem que fazer esse papel de atrair, é Deus que vai. É. É claro que assim, a gente cria meios, a gente se coloca à disposição. Como eu falei, eu tenho bandas de rock, hoje não serve para nada, mas assim tem um público menor, né? É um público pequeno, mas que está ali, melhor do que não ter. Sim. Eu entrei na igreja por causa de bandas de rock católica. Né? Cerimônia. Exatamente. Né? Antes de ser o Cerimônia, o Danilo Lopes, que é o vocalista, estava no Eterna, que é a banda que me trouxe, assim, vamos dizer. Né? Que eu falei, que legal, eu vim do ateísmo, né? É isso que eu quero saber dessa história. De como que você chegou na igreja, conheceu a Jesus e se apaixonou por ele. Pode falar já? Claro, Pode, vamos lá. por favor. Fiquei curioso agora. Na verdade, assim, eu nasci numa família católica, e aí foi adolescência, aquelas conversas. Meus pais se divorciaram, né? E aí aquela confusão mental de pré-adolescente para adolescente, né? Aí eu falei, quer saber, isso aí não existe nada, né, e tal. E aí eu fui me vendo ateu, né? Junto, né, ao mesmo tempo, assim, eu sempre gostei de rock e tal, e sempre tinha festivais de heavy metal e tudo mais. E ali há uma mentalidade, não estou dizendo que no geral, mas há uma mentalidade muito ateísta, né? Em muitos casos. Não posso generalizar, não posso dizer que é todo mundo. Mas em muitos casos. Então, os seus amigos eram ateus, seus amigos, às vezes, assim, um ou outro fala, eu vou na igreja uma vez por ano, tal, mas eu não acredito em nada do que se fala lá, essas coisas. Você vai vendo isso e você vai, sabe, assim, é verdade, não deve existir nada mesmo. Tem aquelas bobeiras, sabe, uma vez eu rezei e Deus não apareceu para mim. Sabe? Se Deus existe, que não apareça, senti, né? sabe? E a gente, depois que passa, a gente fala, nossa, que bobeira, que coisa, né? Rebaixar Deus a uma varinha de condão sua, né? Coisa egoísta, uma mágica, né? Enfim, mas se você parar para pensar, qual que é a chance de um cara que nasceu católico, virou ateu, a igreja se ele começa a trilhar um caminho de falar, poxa, eu acho que não, acho que Deus existe, né? A última chance é a igreja católica, penso eu, né? Então, o que aconteceu comigo foi que eu comecei assim, eu sou muito de ficar refletindo, de ficar fleumático, né? Eu ia falar Às vezes Eu sou melancólica, mas eu entendo. Fica olhando para o nada, fica pensando na vida, né? Nossa, aquela planta, que bonita, né? olhando para o nada, pensando em tudo. E aí você tudo. começa a pensar no universo, assim, você fala, nossa, como que chegou nisso, né, e tal. Então, esse tipo de questionamento começou a me incomodar. Eu falei, não quer saber, não é possível que não haja um criador, né? E, ao mesmo tempo, tem um pessoal lá de Muzambinho, né, o Alexandre Sandi, um abraço para todo mundo, não vou começar a falar nomes, não esqueço. Eles levavam, sabe, assim, CDs, na época era CD, não sei se vocês sabem o que é CD, como a gente ouvia música antigamente. Eu sei o que é fita cassete e disco, inclusive. Olha só. E aí, eu coleciono essas coisas, tem até hoje. Não. E eles levavam pilhas para mim lá em casa, cara. Você tem que escutar isso, tem que escutar não sei o quê. E eu assim, cara, tá, sabe? Guardava lá, mas não queria, né? Você acha? Eu com uma pilha de coisas de heavy metal para escutar, que é o que eu gostava na época, vou escutar um padre cantando? Um padre Marcelo Rossi, né? Sabe, para mim era ridículo, mas assim, por uma questão de educação, eu pegava, não, tá, obrigado, eu vou escutar lá. Não escutava nada. E aí, as duas coisas foram se somando, né? Eu comecei com esses pensamentos, isso começou mesmo a me incomodar, mesmo de verdade. E ao mesmo tempo, eu fui para um evento e ali eu chutei o balde, sabe? Eu fiz muita coisa assim que não deveria ter feito. Enfim, não é o caso aqui. E
sabe aquela ressaca moral? Sim. Que são de A ressaca dignidade, moral, né? No outro dia você acorda e fala, cara, nossa, que lixo que eu sou, sabe? Assim. E aí, esse dia que eu acordei com essa ressaca moral, eu tinha combinado com meus amigos que eu ia experimentar a cocaína, né? Não convém falar o local, porque o pessoal de Muzambinho vai saber na hora. Vamos pular. Deixa pra lá. Sim, E aí pode dar problema. Mas eu tinha, nesse dia, eu já estava me sentindo assim mesmo, um lixo mesmo, sabe? Uhum. Nesse dia eu tinha esse convite para experimentar a cocaína, que era um presente de aniversário, né? Que era próximo do meu aniversário. Isso em 2004. E aí, cara, eu lembro que a minha mãe me viu cedo, e ela foi para a roça, sabe? O olhar, ela não me falou nada, mas o olhar dela, assim, eu falei, nossa, cara, ela acho que ela percebeu, sabe? Acho que ela viu que eu tô meio, né? E aquilo também foi moendo, assim, sabe? Então eu fui caminhando para esse local e no que eu tava, cara, tava indo, sabe? Eu falei, já tô no fundo do poço mesmo, né? Tô na lama Já tô mesmo, aqui. né? Vou tentar divertir, pelo menos. E no caminho, alguma coisa meio que falou, cara, lembra que tinha um grupo de jovens? Uhum. E aí você pensa, o que passa na cabeça, né? Eu acho que o próprio Deus que foi misericordioso comigo, porque mesmo inconsciente, enquanto eu pensava, olhando uma planta, não, tem que ter um criador para isso. Eu acho que isso foi uma abertura, sabe, que eu dei para Deus. Uma pequena brechinha ali, sabe? E sincero, eu acho que isso foi sincero, foi verdade mesmo. Foi uma espécie de oração inconsciente até. Eu acho que aqui tem gente que conhece a Deus pela emoção, mas tem gente que conhece a Deus pela razão. Sim. Né? Eu vi muito isso. Pessoas que dizem, como você se converteu ao catolicismo? Pela razão. Sim. Comecei a ver, a pensar nas coisas e a ver. Tem gente que é pela emoção, pela oração e tudo mais. Mas tem gente, eu pulei, desculpa te interromper, pode dizer. uma parte importantíssima da história. Nesse dia de ressaca moral, eu peguei para escutar os CDs que o pessoal me o padre Marcelo Rossi da vida. E eu lembro que eu fui pulando um por um. E pulava. Isso aqui não. Eu não sei hoje, mas na época você apertava um botãozinho, você passava a música para a próxima, assim, né? Não sei como é que é as plataformas, que eu sou da antiga ainda, das antigas. Até que caiu num CD do Padre Antônio Maria, que não tinha encarte. Isso, para mim, cara, era uma ofensa um CD não ter encarte, porque eu sou colecionador dessas coisas, né? Falando, CD que não tem encarte, pô, já fiquei assim. E aí ele começou cantando umas músicas do Roberto Carlos, que era um sujeito que, nossa, eu tinha uma repulsa, assim, sabe? Hoje não tem nada contra ele, né? Mas é aquele negócio de adolescente roqueiro, você não pode ouvir outra coisa que você não quer. Porque, entende como é que é? Né? Quando eu estou aqui. E aí foi, mas vive esse momento lindo. E eu falo, me ajuda, gente. Já é um padre ainda cantando Roberto Carlos, sabe? Não vai. E eu uma sede, sabe? Uma coisa assim, tentando mesmo achar alguma coisa. E aí caiu naquela música Ninguém Te Ama Como Eu, sabe? E essa música já mexeu comigo. Escutei umas 15 vezes seguidas, assim, ó. Pus ela para repetir, fiquei ali. E ali eu já vi, falei, cara, alguma coisa aconteceu aqui, né? E aí no caminho eu lembrei do grupo de jovens, né? E aí falou, o pessoal que me trouxe esse CD é o pessoal que está lá. Vou lá, sabe? E aí deixei o pessoal que estava me esperando lá, deixei eles na mão e fui no grupo de jovens, né? E o resto é história. Voltei assim para a igreja católica, que era o mais improvável, porque quando eu comecei a pensar em Deus, eu falei, acho que eu vou procurar o que tem a ver comigo. Sabe é um erro que muita gente comete, né? Eu vou procurar o que eu mais me identifico. E aí pesquisava sobre espiritismo, pesquisava sobre budismo, essas outras coisas, né? E nem passava pela minha cabeça o catolicismo, nem mesmo, de verdade. E aí voltei justamente para o catolicismo, graças a Deus. Graças a isso, quer dizer, glória a Deus. Bem, graças Glória a Deus. E quando a música entrou nisso tudo? Nossa, a música é desde criança, né? Você é músico, nasceu músico. Nasceu tocando. Diz a minha mãe que ela Sua família é de músico ou não?
poucos. Poucos, Tem alguns é. que cantam, assim, né? Nossa, deu um branco aqui. Se eu esqueci alguém aí, gente, desculpa. Mas que eu me lembre, poucos, né? Mas, assim, a minha mãe disse que me deu um pianinho e eu comecei a tocar umas coisinhas ali. Ela falou, acho que esse menino leva jeito. Aí me colocou na aula de teclado e tal. Só que desde cedo também veio esse negócio do rock, né? Do heavy metal e tal. Eu gostava de barulho mesmo, né? Das coisas mais pesadas. E aí, esse sujeito entrou na igreja. Né? E, cara, eu entrei na igreja também, graças a Deus, numa hora que o rock estava muito forte. Olha só como que, né, Deus tem esse cuidado, assim, Então tinha The Flanders, tinha o Rosa de Saron. Rosa de Saron era pesadão, assim, era heavy metal, né? Inclusive, fazer um parênteses que Bruno Flaglioli é um... Excelente. Que é aquilo? A falta de educação aqui. Sensacional. Canta muito. O pessoal que é do rock, você está falando que Rosa de Saron é pesado e tal. Cara, antes. Hoje tá, mas graças a Deus que o Rosa de Saron existe. Né? É uma baita banda. E aí tinha o Eterna, que é essa banda do Danilo Lopes, né, que saiu, fundou o Cerimônia depois. Né? Hoje ele está em carreira solo, vamos dizer assim. Hoje ele é um missionário, né? E olha também que coisa, cara. Eu conheci o Danilo, né? Então eu tenho contato dele e tal. Isso para mim era um sonho, né? Quando que você ia imaginar que você ia conhecer um grande missionário, um grande homem de Deus. Sim, né? demais. As pessoas têm muito preconceito ainda, demais. né? Eu acho com que, assim, o rock cristão. Todo mundo devia... faz uma força aí. Depois que assistir aqui, procura a Danilo Lopes. Um grande missionário. Ele já veio aqui em Gospé, né? É. Ele veio aqui no Som em Vida que teve, o Marquinho, que já teve aqui no podcast, que organizou e tudo, e ele veio uma chuva, mas uma chuva. Você lembra dele contar no podcast? Ele contou no podcast. Ele é demais. Uma chuva violenta. Aquele homem falou assim, desce do palco, bota um som para mim lá embaixo, som de grupo de oração, eu vou cantar lá embaixo. Por causa da chuva. Um grande homem de Deus. Um homem, sim. Tem uma música dele que chama Pastorinho. Vocês procurem depois. Depois, né? Não vai pular agora, não. Espera aí. Depois que acabar. O clipe é maravilhoso. Fala, sobre Nossa Senhora, assim. É sensacional. Então, assim, para mim, era como, sabe, você vê não vou usar a palavra ídolo, mas antes de eu ser católico, eu usava muito essa palavra ídolo, né? Então, só para o pessoal entender, era como se fosse um ídolo, né? Claro que a gente sabe a diferença de ídolo e tal. Mas, cara, para mim, de repente, eu estou em casa e eu recebo uma mensagem assim, ô, meu irmão, feliz ano novo. Aí eu olho lá, Danilo Lopes, e falo, cara, não é possível. Não acreditava num negócio desse, né? Então, assim, é um cara que ele quem não conhece, conheça, por favor. Mas até perdi onde eu estava, voltando à história. Quando você entrou na igreja, o rock estava em alta. Exatamente. E não só o rock. Tinha Anjos de Resgate, que estava numa fase... Nossa, era... Aí, aos poucos, sabe, eu fui meio que perdendo esse preconceito com outros estilos musicais, né? Porque antes, para mim... Era rock no céu e na terra. Exatamente. E aí eu comecei a caminhar, né? E falei, vou montar a minha banda também. Já no ano que eu entrei, que foi 2004, né? E aí comecei com uma banda de punk rock, que é um estilo... Como é que eu posso dizer? Que são poucos... É pouco arranjo, ela é mais assim, 3 acordezinhos, você consegue fazer uma música e sair tocando. Eu acho que era isso, sabe? Era uma urgência mesmo de eu preciso ter uma banda de rock, eu preciso falar disso para que mais pessoas vejam isso, né? E aí tentamos montar bandas de heavy metal e tal também, porque eu queria ir lá, onde eu ia antes, sabe? Falei, cara, eu preciso chegar a essas pessoas, né? Sim. E assim, muitos nós conseguimos, muitos não, mas está valendo, né? Estamos à disposição de Deus. Sim. Agora, já adianto, os nomes das minhas bandas são horrorosos. Eu não estou mentindo. Por exemplo... Essa banda chamava Pâncreas. Pâncreas. Punk rock, né? Olha que sensacional. Que nomaço, né? Muito bom. Não, todos os nomes... Achei criativo. A gente é ruim para nome. Mas... Nunca na minha vida que eu ia pensar num Pâncreas. Não. E a gente conseguiu dar sentido ainda a isso. Que a gente ainda falou assim, cara, mas a gente precisa dar um sentido para esse nome. Bom, Pâncreas
é um órgão do corpo humano, né? A igreja é um corpo, a cabeça é Cristo e a igreja, né, é o seu corpo. E a gente é um ministério pequenininho, que tem uma funçãozinha ali, né, que é o pâncreas, né, como se fosse um órgão do corpo e tal, sabe? Mas o nome é ruim mesmo. Eu vou fazer uma banda agora, eu vou pôr o nome de estômago. Estômago. As coisas aleatórias, gostei. E a gente foi tocar lá em Muzambinho, cara, uma vez num evento, eu não lembro o que era, mas a gente tocou com uma banda que chamava Duodeno. O Duodeno também é outro órgão. Virou aula de biologia. Exatamente. Gente, do nada. E aí, eram as duas bandas da noite, Pâncreas e Duodeno. E o Duodeno. Tá faltando. muito Mas bom. um pouquinho tinha o corpo humano completo. E eles eram uma banda secular, assim. Então, a gente dava a cara e ia mesmo. Né? Tipo, você não gostou, Dane-se. fazer o que quiser. É isso aí, é o que tem. Exatamente. É isso. E eu vejo assim que também que, igual, como eu dizia também, que Deus agiu muito na tua razão também, né? Sim. Principalmente quem vem dessa linha ateísta, né? Eu acredito que Deus encontra a pessoa na razão de parar e dizer, não, pera, alguma coisa tá... isso aqui não veio à toa. Tudo isso não é à toa. Né? Existe uma razão, existe um porquê. Né? Então, eu sei também que a partir disso aí você se colocou muito assim na catequese, no estudo da doutrina, né? E tudo mais. Você acha que isso foi muito importante na tua caminhada? Qual é a importância desta razão da fé? Né? Não só do emoção, é claro, você foi num grupo de jovens, experimentou a Deus, participou de retiro, de encontro, que é muito importante para todos nós, né? Que é a experiência pessoal com Deus, porque também só a razão, só a fé, sem experimentar o Cristo, é só razão, né? Mas qual foi a importância dessa razão da fé, de compreender a fé dentro da tua caminhada? Sim, é importantíssimo, mas assim, demais, né? É um fleumático falando, importantíssimo, gente. Então, né? Mas assim, demais mesmo. Porque, como você disse no momento aqui, você falou, tem aquela questão do sentimento, né? Principalmente quando você é adolescente, tem a questão sentimental. Mas esse sentimental nem sempre vai durar. Às vezes tem pessoas que perdem isso. Né? Eu acho que é a maioria, né? A maioria perde isso. E aí, se você não tiver muito bem, vamos dizer assim, conhecendo a verdade, que é uma só, como eu disse, né? Se você não estiver buscando essa verdade, fica difícil você conseguir permanecer, né? Muita gente fala, como é que você consegue ficar na igreja tanto tempo? Eu acho que nem é tanto tempo assim, não sou tão velho, mas... assim, vamos com calma. Sim, mas muito disso vem do estudo, sabe? Vem de conhecer mesmo. Depois eu fui ver que São Tomás de Aquino escreveu lá 5 vias, né, e tal. E essas coisas, elas são fundamentais, cara, para que você permaneça na igreja. Até porque, às vezes, a gente sente, mas não estou sentindo mais. Às vezes, nem arrependimento a gente não sente. Sim. Às vezes você fala, cara, mas eu preciso me confessar, mas não estou arrependido, não estou sentindo que eu estou arrependido. Mas não é necessário estar sentindo, é uma decisão. Sim. Estou arrependido. E também, eu vejo que a nossa caminhada, ela é muito melhor, né? Quando você tem um objetivo, assim, né? Você sabe, olha, a verdade é essa, Deus veio, ensinou isso, deixou os apóstolos, né? A igreja tem a promessa dele, né, de que ele nunca a deixaria, né, enfim. Então, isso uma espécie de via que você pode trilhar, sabe? Um caminho que você pode... Olha, eu estou caminhando aqui... É o combustível, né? Exatamente. E não é em vão, não é uma coisa que eu não sei para que eu estou vivendo. Quando eu estava, né, no ateísmo, assim, a minha vida era isso. Eu não sei por que eu estou aqui. A hora que acabar, acabou. Quero aproveitar o que tem. Esse meio termo aqui do que tem agora até o dia da minha morte. Eu queria aproveitar ao máximo, só isso, né? Hoje não. Hoje eu tenho um objetivo que eu, tranquilo, abandonado na fé,
sabendo que Deus está cuidando de tudo. Sim. Né? Isso faz toda a diferença, tem um sentido, né? Conhecer a fé, né? Exatamente. Conhecer E a fé que um professa. final, né? Nós sabemos qual é o nosso final, Sim. aonde nós queremos chegar. E não é aqui, Exatamente. e não é das coisas daqui. Né? E se eu não sei isso, eu vivo uma fé rasa, uma fé superficial, porque eu busco a Deus por aquilo que eu posso viver e experimentar aqui, mas não por aquilo que de fato Ele quer me dar, que é a eternidade. Né? Exatamente. Então, nós corremos esse risco de caminhar uma vida na igreja, participando de movimento, de pastoral, de missa todo domingo, de missa todo dia, e grupo de oração, e encontro, e retiro, e não entendermos o que de fato nós estamos buscando. Sim, e é necessário também que a gente tenha paciência de entender. Uhum. A gente se dê a chance, né? Porque eu tive questionamentos no começo da caminhada de coisas que eu mas isso eu não concordo com a igreja. E nem por isso eu deixei a igreja, porque eu sabia que essa é a igreja. Existe uma só igreja. Sim. Né? Então, para mim, isso estava claro. Eu falei, bom, então vou estudar mais, vou tentar entender. E aí, estudando mais, né, conhecendo mais determinado tema, eu falei, cara, é isso. Então, é por isso que aquilo e tal. Aí eu falei, entendi, agora eu concordo. Sim. Né? Não pode ser uma coisa forçada também, mas que você tenha paciência de esperar, porque a igreja é muito sábia, gente. A igreja tem um conteúdo... É uma igreja de mais 2000 anos, né? Exatamente. Aí a gente com os nossos 20 e poucos, 30 e poucos, quer Quer Achar ser o que doutor, sabe alguma coisa. achar que sabe mais que a A gente igreja. quer achar de que 2000 sabe, anos. só que Não não. vai saber. Então, assim, a formação, vamos usar o termo formação, Sim. né? Ela me deu isso. Mesmo que aparecer um tema que eu discordo da igreja, eu vou ser fiel, vou ser firme e vou estudar mais, porque se a igreja disse, é porque Alguma coisa tem que fez ela dizer isso, né? Exatamente. Não foi à toa. E aí você vai... E tem temas que não tem... Assim, tem temas que a gente consegue falar num podcast, por exemplo. Né? Tem temas que não. Eu preciso, por exemplo, a pessoa está aqui, eu preciso trazê-la aqui. Tem temas que eu vou levar um tempo para trazer essa pessoa... Percorrer um caminho, né? E ela tem que caminhar junto. Não adianta você querer... Vamos pular daqui para lá. Não. Olha, isso aqui acontece por causa disso, disso, daquilo outro. A hora que ela chega aqui, ela fala, entendi. Então, E também o entendimento de que, primeiro, Deus não vai caber na nossa cabeça. Sim. Deus não cabe na cabeça humana, porque senão não seria Deus. Seria uma outra pessoa qualquer, um profeta, alguém que passou aqui. Não seria Deus. Porque se Deus coubesse na nossa cabeça, o que ele tem de diferente de nós? Né? Então, Deus não cabe na nossa cabeça e entendermos também o mistério de Deus. Que tem coisas que nós vamos morrer sem saber, e quando chegar lá em cima, você também não vai saber, porque nem os anjos sabem. Né? Então, se a gente não tem essa consciência também... a gente quer a ferro e fogo, fala assim, eu não entendo, então eu não quero mais, não vou viver, não vou para a igreja, ponto, acabou. E não, por exemplo, vou usar um exemplo, a Santíssima Trindade. Nós podemos estudar N razões teológicas, mas como que você explica humanamente um Deus que é três, mas ao mesmo tempo é um? Sim. Humanamente falando. Né? Existem N razões teológicas que nós podemos trazer aqui e explicar muitas coisas. Mas, na cabeça humana, eu preciso acreditar no milagre. Exatamente. E aí fica claro a necessidade de conhecer a fé. Se você não conhece a fé, como é que você vai ter condições de aguardar isso? Ou de falar, olha, eu não concordo hoje, mas eu preciso trilhar esse caminho que vai me levar até lá. Né? E isso atrapalha, eu acredito que muito, a vida das pessoas mesmo. Você acaba... Às vezes a pessoa entende que a igreja é una, e ela entende que Jesus é a verdade. Mas ela não entende coisas relacionadas à igreja, né? Sim. E aí é onde vira um conflito, né? Vira uma coisa gigantesca. Que às vezes é solucionado, às vezes não, é solucionado com um bom estudo, né? Catequético, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele pode ajudar muitos temas. Às vezes tem tema que não está tão explícito ali, você vai precisar de ver outras coisas, vida de santos e tudo mais. Né? Exatamente. Mas eu vejo muito isso. Nós temos santos inteligentíssimos, doutores da igreja. Né? Eu gosto muito particularmente do Moisés Rocha. Né? Para mim é um profeta, e ele diz assim, ele fala, olha, a gente tem que parar de ser burro às vezes.
Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente trabalha a nossa inteligência. Mas parece que tem gente que faz o caminho ao contrário. Parece que quanto mais quer conhecer a Deus, mais burro vai ficando. E ao contrário, São Tomás de Aquino. Nossa. Meu Deus, que homem inteligente, que Sensacional. inteligência, o que é isso? Um doutor da igreja, doutor da igreja. E quanto mais aquele homem conhecia a Deus, parece que mais ele inteligente ele ficava, e mais sábio ele ficava, e mais de Deus ele conhecia. Né? E eu acredito que esse é o caminho que nós cristãos hoje temos que trilhar. Às vezes nós nos perdemos, mas nós precisamos trilhar este caminho de deixar com que a nossa experiência com Deus nos façam homens e mulheres inteligentes e sábios no que é de Deus. Né? O professor Felipe Neri falava isso, ele teve com a gente esse fim de semana Sim. num seminário lá em Muzambinho. Ele falava que a verdade, ela nos impulsiona a ser inteligentes, a usar a inteligência, né? E, bom, mais uma miséria minha, que eu preciso contar aqui. Nós compramos a Suma Teológica, Sim. São Tomás, né? É difícil. Gente, é dessa altura aqui, ó. Você colocar um livro em cima do outro. O Catena Áurea, eu comecei a Não, ler, eu falei, meu pai amado. Sim, sim. Eu falei, eu catei na hora, eu falei, meu Deus, eu nunca li na minha vida. Eu falei Eu me assim, achei cara, analfabeta. eu não consigo ler o que esse homem escreveu. Ele escreveu. Eu não consigo ler. Mas tem um curso para você aprender a entender São Tomás de Isso, Aquino. é. Eu falei, gente, você tem um curso para entender o homem, mas... Imagina. A graça de Deus nesse homem, né? Como você disse, não é só São Tomás, não vamos ficar, né? A Sim. igreja é riquíssima, A gente. igreja A gente muito. precisa, pelo menos, conhecer um pouco, né? Do que é essa igreja. A gente precisa, a virtude ali da humildade na gente, falar, não, pera, deixa eu ver o que a igreja fala, deixa eu conhecer fontes, né? Vamos dizer assim, boas, né? Que vão Sim. te levar, de verdade, a um... Porque, assim, a verdade, ela te satisfaz. Se você tem contato com essa verdade, você vai ficar satisfeito com a resposta. Muitas vezes, como eu falei, às vezes a gente tem que percorrer caminhos para chegar nessa verdade, né? Cada um tem o seu, mas essa verdade, ela nos completa. Né? Se a gente não repousar em Deus, a gente não tem Sabe qual a repouso, sensação né? que eu tenho às vezes? Eu tenho a sensação de que às vezes eu estudo as coisas da igreja, mas eu olho e falo, não sei nada. Parece que não meu entra. Deus, eu já estudei tanto, eu pesquisei tanto, eu vi tanto, mas parece que eu não sei nada. Aí eu ouço umas pessoas falarem e descreverem assim, documentos da igreja que eu falo, meu pai amado, eu ainda não sei nada. A nossa igreja é riquíssima, Riquíssima. ela é belíssima. Isso nós podemos dizer assim, não com um orgulho ruim, né, mas com um orgulho bom de poder bater no peito e dizer, a minha igreja é rica. Não é rica de dinheiro. É rica de Deus, né? Porque é belíssimo, né? Nós estávamos nos preparando para os nossos compromissos públicos, né? Que vão acontecer esse final de semana agora em Pentecostes. E para isso eu tive que mergulhar um pouquinho em Código de Direito Canônico, em dicionário teológico. E eu pegava aquilo essa semana, né? E eu olhava e dizia, meu Deus, como a igreja é sábia e rica. Tudo que você vai fazer, você tem respaldo jurídico. Tudo que você vai fazer, você tem uma orientação, sabe? Exatamente. Não, é aqui, é por aqui. Para tudo. Como a igreja pensou em tudo. Qualquer coisa que você vai... Eu quero evangelizar. Então está aqui, você tem um direito de evangelizar. O Código de Direito Canônico te dá o livre direito de evangelizar e de se associar com outras pessoas. Entende? Você é respaldado pela sua igreja para você ter o livre direito de evangelizar. Né? Então, a nossa igreja é belíssima. Tenho pena de quem se afasta disso. E a gente conhece muito pouco, Muito né? pouco. Quando eu falo, por exemplo, canto gregoriano, o pessoal fala, isso aí é coisa lá da Idade Média, isso aí ficou lá para trás. É o canto oficial da igreja. E é lindo, né? Lindo, Lindo. Sensacional. É claro que, assim, a gente estava conversando há pouco sobre o Concílio Vaticano II, que a gente tem, né, hoje, novas formas, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Novas formas de evangelizar, de mostrar essa verdade, né? De aplicar a mesma doutrina, mas de formas diferentes, não é isso? Isso. Exatamente. Então, a gente tem hoje na igreja várias maneiras de falar sobre essa verdade sem mudar essa verdade. Sim. Né?
eu gosto, sinceramente. Eu acho que a gente conhece muito pouco e eu gosto muito de estudar sobre a igreja. Se a gente pensa só São Tomás de Aquino, que a gente já fala, nossa, é muita coisa. É muito... Imagina a igreja toda e imagina Deus, né? Como você falou, Deus não vai caber na nossa cabeça. Não, cara, por é impossível. Sim. É impossível. E a partir disso, então, veio um instituto, né, de estudo. Eu acho isso muito importante, principalmente começando pelas crianças, porque antigamente nós tínhamos ensino religioso, né, que hoje nós não temos mais. Aliás, você mal pode falar de Deus dentro das escolas. Isso é triste. Né? A Madre Marlene, da congregação aqui de Gospé, veio aqui no podcast, né? E ela disse assim, que ela trabalhava no hospital como enfermeira, a Madre, e ela viu os crucifixos sendo retirados dos quartos do hospital. Ela dizia o quanto isso foi triste para ela, né? Porque o hospital sempre foi uma instituição católica, né? Eram as irmãs, os padres, né? Que as irmãs sempre foram enfermeiras, sempre cuidaram. Se eu não me engano, até 1950 era a igreja que mantinha. Que né? mantinha as instituições, né? Padre Pio tem um dos melhores hospitais da Itália inteira, né? Os nossos hospitais eram cuidados por irmãs que especializavam naquilo e cuidavam dos que precisavam. Quando né? teve a AIDS, né? Foram as freiras que deram a cara. Que foram lá e que cuidavam, que não tinham medo, né? Madre Teresa. Sim. Meu Deus, o que aquela mulher fez, né? O Richard dizia ontem para José nós, Moscati. assim, ela falava, olha, José Moscati, eu amo este homem, que homem dele maravilhoso. é maravilhosa. Madre Teresa, ela foi na Índia, né? Ela chegou numa loja de tecido, falou, me dá o tecido mais barato, botou no corpo, fez ela não confeccionou nada e a partir dali ela dizia, eu quero os pobres, me dá os pobres. Né, e começou a cuidar. E nas escolas, as mesmas coisas. Né? As escolas começaram também com esse intuito de catequese também, como instituição católica, como ensino, né? Um ensino de vida também, não só um ensino de estudo de português, matemática e tudo, mas como ensino de vida também. Né? As escolas antigamente eram as freiras, as irmãs que tomavam conta, padres e tudo mais. E isso se perdeu. Nós sabíamos que isso ia acontecer, que essa hora ia chegar, essa hora chegou, mas ver pessoas que tentam, não é voltar atrás, mas trazer para o hoje este ensino, esta graça de termos os nossos filhos educados na fé também, desde pequeno, isso é muito importante. Né? Da onde saiu, então, essa realidade, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo? Então, essa é uma iniciativa. A gente sempre sonhou com isso, né? Mas quem tomou a iniciativa mesmo foi o Pablo, né? Nosso irmão. O Pablo é um cara interessantíssimo também, fica a dica. Tô doido para conhecer, se estiver assistindo, vem aqui. Só mandem o falar contato. muito dele. Ele que, sabe, falou assim, gente, vamos fazer mesmo isso aqui, tá? E a gente conversava, né? Falou, a gente precisa fazer uma escola e tal. E aí a gente começou com esse instituto, né? Começamos a estudar com o professor Felipe Neri e tal, buscar esse conhecimento de quem já faz isso, né? E a gente começou a ver que nas escolas católicas, eu não posso falar todas, tá, gente? Pelo menos as que eu vi, né? As crianças eram interessadas, sabe? Tipo, dava um intervalo, ao invés das crianças saírem correndo para a escola, eles saíam em fileira. Iam na capela rezar e tal. Eu falei, cara, o que vocês deram para essas crianças? Qual que é o segredo, né? Me conta. Porque não é o que acontece. Você vê nas escolas, também não generalizando aqui, mas não é a realidade das escolas, né? Quando você vê uma criança, ela quer sair Aliás, tem escola que as crianças estão voltando dançando música profana. E vamos assim, dizer assim, não é nem secular, é profana Não, mesmo. o pior é que às vezes é a professora que está ensinando, né? E é pior exatamente. ainda. Sim, eu falo, olha, não vou falar a escola, mas a minha filha tinha 5 anos, ela recebeu material de estudo, era pandemia, né? A gente recebia por WhatsApp o material e estudava com a criança em casa, né? Durante a pandemia. Ela recebeu Frida Kahlo. E aí eu fiquei assim, mas por que uma criança de 5 anos tem que conhecer Frida Kahlo? Estou falando contra quem é, né, a favor da Frida Kahlo e não sei o quê. Nem cheguei a falar a favor ou contra. Estou dizendo assim, por que uma criança? Meu questionamento é esse, né? E na escola a gente vê, é uma realidade, gente.
Os coleguinhas da minha filha têm celular com pornografia. Se uma criança vê uma pornografia, como que desver, né? Usando a palavra que o Como pessoal tirar isso usa, da o pessoal mente, usa né? hoje. Como que você desvê isso aí? Não tem. Então E isso fazer. afeta lá na frente, É, né? Isso vai exatamente. afetar lá na Então, frente. são várias questões que não é que a gente quer, com a educação católica, não é que a gente quer pegar as crianças e criar num mundinho separado. Não é isso, não. Numa Até porque bolha, é né? impossível. Colocar numa bolha. Exatamente. Até porque é impossível você fazer isso. Sim. A criança vai estar na escola o tempo de aula. Saiu dali, ela vai voltar para a família, né, para os pais e tal. Sim. É impossível a gente manter as crianças numa bolha. Mas o que a gente quer? A gente quer, pelo menos, sabe, guardar essas crianças, ter um ambiente que não possa mesmo celular, Sim. não possa essas coisas. Um ambiente que as crianças aprendam também as virtudes. Sim. Né? Por quê? Muita gente fala assim, nossa, mas como que o filho do fulano, que é da escola católica, ele já sabe latim, ele já sabe inglês, ele já sabe, ele é craque em matemática, ele é isso, ele é aquilo. Claro que nas escolas públicas a gente tem também pessoal que é muito bom, né? Claro, não estou dizendo isso não. Mas na escola católica acontece uma média muito maior. São praticamente todos os alunos. Sim. Né? São muito bons em aprender tudo. Né? Porque estão ali para isso, né? Exatamente, porque é escola trabalhado a fazer o que tem que virtude também. E quando você tem a virtude, você tem disciplina, Uhum. você tem muito mais facilidade de aprender alguma Sim. coisa. E assim, Exatamente. não que a gente prepare a criança para um mercado de trabalho, não é esse o objetivo. A gente prepara a criança para o céu. Pro céu. Mas quando essa criança ela vai sair da escola, vai ter que lidar com as coisas do mundo, uma pessoa virtuosa lida muito mais fácil. Sim. E ela se destaca de uma maneira muito mais fácil. Sim. Né? Ela é muito mais bem vista. Com certeza. Então, assim, não que esse seja o nosso objetivo, mas... É consequência, né? Isso. É uma Quando consequência. você coloca as crianças e as ilumina, né, com a doutrina, com o Espírito Santo, né, com a palavra, enfim, são várias formas de você iluminar e colocar Deus nessas crianças, né? Essa é a missão, a gente nem começou, a gente está começando ainda, né? Mas eu falo pelo que a gente vê, onde já existe, onde já acontece, né? Que é a inspiração que a gente tem e tal. Quando você faz isso, a criança quer conhecer mais. A criança vem dela, né? Isso faz parte do ser humano também, Sim. né? E aí você vê as crianças cantando aqueles cantos, como a gente estava falando, canto gregoriano. Que criança que ia querer? Se você pega uma criança hoje, que nunca viu o canto gregoriano, põe para ela escutar. Não vai dar 2 minutos, ela vai sair dali. Coisa chata, né? Nossa. E você vê corais maravilhosos. Põe o Zé de Felipe pra crianças. você ver. Exatamente. Sabe até a coreografia. Sabe, do da criança. Hoje em não. dia, sabe dancinha, sabe tudo mais. E as dancinhas, gente, infelizmente, são danças sensuais, eróticas Exatamente. e tal. E eu vejo isso também uma estratégia diabólica de alienação, com né? certeza, com certeza. Alienar a nossa inteligência. Porque se o homem não pensa, ele anda conforme a música. Sim. Literalmente. Isso vem lá, olha, você pega a Renascença, Revolução Francesa, onde você já começa a tirar Deus das coisas. Sim. Depois que você tirou Deus das coisas, aí começa a tirar a igreja. Agora não Sim. pode igreja mais. Sim. Né? Porque isso, porque aquilo. Aí entra no que você está falando. É claro que a gente respeita a todos, né? Mas, numa sociedade onde a maioria tem um pensamento, né? Aí a gente entraria em política e complica mais ainda a nossa conversa aqui. Mas eu concordo que não dá, cara. Uma vez que você sabe o bem que faz, né, a pessoa trilhar esse caminho, fica muito difícil, né? É claro que a gente está com argumentos rasos aqui para a gente não se estender nesse Sim. tema, que seria, como eu disse, seria fundamental que a gente trilhasse um caminho. Um caminho, né? claro. Às vezes você está assistindo isso e fala, não, mas aí não sei o quê. Mas a gente precisa, né? Seria necessário mais, sei lá, 2, 3 horas aqui para a gente conversar. Né? Mas, enfim, resumindo, é isso. Né? Eu vejo sim também esse medo de colocar numa bolha, né? É. Mas, na verdade, a criança, primeiramente até os 7 anos, depois dos 7 ao 14 também, ela está numa construção de caráter. Isso, exatamente. É onde o caráter de uma criança, de uma adolescente, é construído.
Então, assim, não é colocar numa bolha, é construir caráter. Exatamente. É construir gente de caráter. Infelizmente, o celular e o que nós estamos vendo hoje não constrói caráter de ninguém. Ao contrário, estão construindo pessoas fracas, pessoas ansiosas, pessoas maliciosas. Então, assim, isso é perigoso, né? Não é colocar numa bolha, mas nós não vamos tirar os nossos filhos do mundo, mas nós vamos prepará-los para viver no mundo. A internet você tem conteúdos excelentes, mas é o conteúdo excelente que as crianças estão vendo? Nunca na vida. Vamos ser sinceros? Não é, né? Não é. Malemar a gente. Tem hora que a gente se pega vendo o Reels passando, coisa Você fala, banal. pra que eu tô vendo isso, meu Deus do céu? Depois você pensa... Depois você fala, ué? Exatamente. Né? Imagina uma criança que não tem a consciência que a gente tem. Né? E nós sabemos assim, tudo que a criança ouve, pelo menos até os 7 anos de idade, tudo que ela ouve, por mais que ela não tenha falado aquilo, mas tudo que ela ouve fica guardado no inconsciente dela. É o que você disse, como você tira depois. Exatamente. E nós sabemos que a criança também, ela aprende muito com o exemplo. Sim. Né? Principalmente do pai. Então, aquele pai que não vai à igreja, que não leva o filho para a igreja, enfim, que tem atitudes assim que não condizem com o caminho do céu, né? Vou tentar falar dessa forma. Essa criança que vai vendo o pai fazendo isso, ela vai ter dificuldades também, porque ela se espelha nesse pai. Sim. Né? É diferente do pai. Uma coisa que a gente trabalha também muito no Instituto, né? Como que a gente vai lidar com os pais. Sim. Porque é fundamental que também os pais estejam em comunhão, né? Tudo. Exatamente. E aí você precisa que os pais também deem exemplos. Né? Cheguem, olha, filho, agora nós vamos na missa. Sim. Ah, papai, mas hoje eu não quero, não. Agora é a hora da missa. Agora é a hora da missa. Né? Enfim, a criança vê esse pai se ajoelhando lá, né, e tal. É diferente. Né? Sim. É uma coisa que... até o Scott Hahn fala disso, né? Enfim. Maravilhoso. Ele é Sensacional. Então, o Instituto, né, para quem não conhece ainda, o Instituto é uma escola católica. Né? Com o intuito, tem a idade de... Nós somos o Instituto São João Batista de La Salle, que é um santo... Adorei esse nome. A vida dele, ele formava escolas. Né? A nossa escola, ela se chama Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Né? Nossa Senhora, a gente pensou nisso, né? Nossa Senhora do Bom Conselho, para que tenha a ver com a questão educacional. E, assim, o nosso projeto está bem adiantado, né? A gente está caminhando, né? Então, assim, quando vai ser a escola e tal? Ainda não sabemos, mas a gente já tem local e tudo mais, né? E estamos caminhando para isso, para que a gente chegue eu acho que uma dificuldade que a gente vai ter é justamente fazer o pessoal entender isso. O que né? Não é uma seita fundamentalista, não é isso, não é que a gente quer colocar as crianças numa bolha, como você diz, nada disso. Um pré-concílio Vaticano II. Nada disso. A escola, ela vai passar por supervisões do MEC. Né, tem aula de português. Sim, normal. Tem aulas normais. Normal, aulas normais. Normal. Então, acho que essa é uma dificuldade que a gente vai enfrentar, acho não, tenho certeza, no começo, né? Até porque aqui na região o primeiro instituto que nós estamos vendo com esse tipo de trabalho. Né? Que eu conheço. Eu conheço outros em Minas, Divinópolis, Comunidade Missão Maria de Nazaré. Poços tem? Tem uma escola lá, mas eu não sei como que funciona. De lá eu não cheguei a ver. A mais próxima que eu conheço é Divinópolis, não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar. Do Eduardo Revelli, né? Sim, já ouvi falar. Que tem feito um trabalho, são 3, né? Eles têm 3 colégios. Um em Divinópolis, um no Maranhão, São Luís do Maranhão. E o outro é em Goiás. Em Goiás, né? Goiás. Uma cidade no Goiás, que tem feito um trabalho. Eu fico apaixonado quando eu vejo o padre passando com o Santíssimo Sacramento e as crianças na sala. Eu fico louco, eu tenho vontade de Eu amo que eles têm missa. Toda terça-feira eles têm missa na escola. Eu falei, gente, eu amei. Você vê o amor que as crianças têm por Jesus Eucarístico, né? Você vê o amor que as crianças têm que assim... emociona, sabe? Você olha para aquilo e as lágrimas começam a cair. Porque é muito bonito, é muito puro, né, o amor de uma criança. E por que a gente vai deixar uma criança
ter um celular com pornografia, ter uma coisa, Com sabe? acesso a qualquer coisa, É, né? e a gente não precisa entrar nem no intuito religioso. Não, Você pode tirar o intuito religioso. Fala assim, olha, vamos exatamente. tirar a religião da conversa. Exatamente. Mas é os um pediatras não recomendam tela para crianças. Então, assim, não é a uma coisa gente- que é cristã. Pra gente. Né, o recomendado é você, 1 hora antes de dormir, no mínimo, você não ter contato com a luz de televisão, de celular. Mas capaz que a gente faz isso. E eu também aqui, Jamais. pessoal, que fique claro, né? Não estou dizendo que as escolas É que tudo não ruim, são né? católicas... não estou dizendo isso não. Estou dizendo por que a gente está querendo sim. fazer. É uma escola com outro Sim, tipo de propósito. Estou falando de nós, né? Não estou Sim. falando dos outros, né? Que fique claro. Porque Exatamente. às vezes a pessoa vê e fala, mas a minha escola não tem isso. tem isso. Ótimo, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Louva Ainda a bem Deus. que não tem, porque tá Bendiga o nome do difícil. Senhor. Né? Mas Tá é isso mesmo. Né? E difícil. não é que todas as escolas também têm educação ruim, né? É. Não ensinam de forma ruim, não é isso. Mas é a questão do estilo, né? O estilo de educar, o estilo de formar. E eu acho isso muito importante, né? Como eu disse, tirando a religião, nós estamos preparando pessoas para a vida. Isso. Porque hoje nós estamos crescendo com adolescentes e nós já estamos céu, vendo... né? Também. Para o céu também. Pro céu também. Nós estamos vendo adolescentes e jovens hoje, isso já é reflexo de tudo que nós começamos a viver no mundo, que não estão preparados para a vida. Que facilmente desistem de tudo, facilmente querem suicidar, facilmente querem... não que não vai ter isso nessa escola e tudo mais, mas eu digo assim, você começa a formar pessoas de caráter, pessoas firmadas, com os pés firmes. Né? Pessoas que sabem andar, que sabem o que querem, que sabem caminhar, né? E não estão perdidas por aí. Muita gente às vezes me procura assim e coloca os filhos pequenininhos lá para fazer aula de música. Fala, eu quero que o meu filho assim esteja com contato com a aula de música desde pequenininho. E eu, que ótimo, falo, muito bom. E eu penso comigo, falo, poxa, mas por que a gente não quer que o filho tenha contato com o céu desde pequenininho? Sim. Né? Por que a gente não tem essa preocupação de que o filho, eu preciso pôr meu filho na aula de inglês, na natação, na aula disso, na aula daquilo, mas por que não? Contato com o céu, saber, olha, a gente precisa se reencontrar no céu depois. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo muito assim também, que hoje tem muitos pais que se isentam da responsabilidade de ensinar. Diz assim, quando ele crescer, ele vê o que ele quer. Exatamente. Mas é a responsabilidade do pai de ensinar, porque o pai precisa ensinar, tanto o pai quanto a mãe, claro, mas o pai e a mãe foram feitos para educar também, para ensinar também, né? Irmão, isso hoje acontece muito, isso é extremamente perigoso. Essa é uma ideologia já mesmo, sabe? Sim. Eu conheço muita gente que faz isso. Meu filho, ele faz o que ele quer e quando ele crescer, ele vai decidir. Cara, você está destruindo. Você está destruindo o seu filho, né, fazendo isso. Exatamente. Né? Uma criança não tem condições até por isso que existe a maioridade, porque a partir dali a pessoa consegue se responsabilizar pelas suas ações. E a Até criança então precisa não. ouvir um não. Precisa ouvir, não, isso você não pode fazer. Sim. Isso é errado. É educativo, você precisa ensinar. Ó. Você não vai ligar o fogo, o fogão aqui. Não Parece pode. que nós perdemos o que é certo e o que é errado, né? Não, o certo é o que você acha que é certo. É o que você Mas quer. e a moral? Onde fica a moral? Exatamente. Né? Nós sabemos que existem coisas que são corretas e existem coisas que são erradas, que não são certas. Né? Mas não deixa... Depois vê, quando a conta chega. Né? A gente sempre diz isso muito aqui. Não só na educação de uma criança, mas na nossa vida, uma hora a conta chega. Sim. Tudo que a gente faz, uma hora a conta chega. Né? Você fumou a sua vida inteira. Uma hora a conta disso vai chegar. Não estou te desejando um câncer. Não estou te desejando... Não é isso. Mas eu estou dizendo, uma hora a conta vai chegar. E aí? E na educação dos filhos é a mesma coisa. Se você não educa, porque esse é seu papel de pai e de mãe, educar os seus filhos. Se você não educa, uma hora a conta vai chegar. Como você falou, nós não estamos isentos também de errar. De acontecer coisas ruins e tal. Né? Não é porque você está na igreja, então você não seu vai filho ter vai dor, ser santo. Mas é fundamental que você esteja trilhando esse caminho. Né? Você vê, por exemplo, Santa Mônica, ela não desistiu de Santo Agostinho. Né? E quem é Santo Agostinho hoje? Doutor da igreja. Doutor da igreja. Né? Simplesmente. Aquela mulher, só. aquela mulher passou, se eu não me engano, 16 anos, indo não sei lá quantas vezes por dia na igreja, ajoelhada e pedindo pelo filho. Sim. Né? Ou seja, aquilo que era uma derrota na vida de Santa Mônica, ela tinha
imagina, 16 anos, né? É muito tempo. É. Que ela tinha como derrota, que ela tinha como, nossa, eu fracassei. Tornou-se Santo Agostinho. Né? Uhum. Deus pôs a mão ali, enfim. Simplesmente porque ela Deus tem cumpriu os tempos dele, né? ela cumpriu o papel dela. Quer dizer, Deus é Senhor do tempo. Sim. Então, Deus manda no tempo. Então, a gente tem que entender, confiar, estamos nas mãos de Deus e trilhar esse caminho, né? Uhum. Não querendo desmerecer ninguém, como eu disse, mas nós temos essa sede de falar de Deus, nós temos essa sede de mostrar o céu. Eu acho que Jesus, na cruz, assim, é claro, impossível a gente saber o que Jesus sentia, né? Uhum. Mas muito era de falar, olha, vejam como eu amo vocês, como eu quero que vocês estejam comigo, e não é aqui, é no céu, né? Eu penso que muito do que Jesus fez, falou, né? Olha, eu tenho um lugar para vocês no céu, né? Então, assim, a gente tem essa sede de falar disso. E eu acho que é isso. E nós podemos usar hoje São Felipe Neri, né? Hoje é dia dele. Hoje é dia inclusive. dele. Hoje é dia Maravilhoso. Maravilhoso, porque eu acho que eu já assisti o filme dele umas 3 vezes, chorando, assim, horrores. Eu peguei o DVD hoje só que eu não tenho coisa de DVD, vou ter que pôr no computador, depois eu dou um jeito de assistir lá. Mas É maravilhoso. me falaram que é muito bom. Já assistiu? Não assistiu ainda? Não, o filme ainda não. Chorei horrores, mas horrores com aquele filme. E o trabalho dele é justamente com crianças e adolescentes abandonados, né? Em situação de miséria e tudo mais. E é justamente isso que ele dizia, que ele ensinava. Olha, há um lugar, Sim, exatamente. há um céu, há um Deus. Eu prefiro o paraíso. Né? E ele ensinava e educava aquelas crianças e aqueles adolescentes para isso. Eu prefiro o paraíso. Não me importa aqui. Há um lugar e eu prefiro esse lugar. Daqui, o que eu faço aqui é para me levar para lá. Exato. Né? Então, isso é muito bonito. A gente pegar lá um ateu que olha para uma planta e acha que tem alguma coisa, aí esse ateu descobre que existe uma verdade, que a verdade é Jesus. Ele mesmo disse isso, né? Então, não tem como, no momento que você entende e se entrega para essa verdade, não tem como você não querer falar disso, né? Mostrar isso para as pessoas. Eu tenho primos que às vezes me questionam, falam, cara, você não está exagerando muito nesse negócio de igreja? Isso é muito radical. Você não está exagerando muito, porque você era tão assim. Isso eu ouço sempre. Você era tão assim, você era tão... Eu falo, cara, se você soubesse do que eu estou falando, meu amigo, você também ia querer. Exato. Não é minha culpa, né? Eu descobri algo que eu não consigo mais não falar disso. Como o profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, Exato. deixei seduzir, tua força é maior do que eu. As pessoas não que conseguem eu entender. sou um miserável, né? Mas esse miserável tem a necessidade de falar do seu Criador, né? De falar do amor que ele conhece. Sim. E é urgente, a gente tem essa urgência. Muitas vezes as pessoas falam, pô, que cara chato, velho, que fica falando disso e tal. Só sabe falar de igreja, né? Eu ouço muito isso também, não sei se deve acontecer muito. Só sabe falar de igreja, mas não é que eu só sei falar disso, eu sei falar de muitas outras coisas, mas eu quero falar disso. É urgente, né? A gente precisa pelo menos começar. Se você não trilhou esse caminho do céu, abre teu olho, você precisa pelo menos se abrir. Né? No começo de caminhada, eu só pedi para Deus ter paciência comigo. Né? E ele tem. Exatamente. E eu pedi, não, Deus, eu ainda não sei, eu não sei rezar, eu não sei nada disso. Eu não sei confessar, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas tenha paciência comigo, me dê essa graça de aprender. E é isso, eu acho que ainda, sabe, que Deus tenha paciência comigo, me ensine. Sim. Mas eu tenho essa urgência de falar dele. Né? Isso é necessário que as pessoas entendam também. Eu até dizia na formação que nós tivemos domingo, né? Hoje em dia, parece que a gente se isenta muito das coisas, de falar, ou de conversar, de dialogar, porque eu disse, o padre, dependendo do que ele fala na homilia, hoje ele pode ser processado. Hoje, acontece muito, né? Hoje ele entra um processo porque ele está falando do evangelho. E na igreja, né? E dentro da sua igreja. Não foi ele que foi lá falar. Não, da igreja que ele é pároco, ou que ele é vigário, que ele é padre. Dependendo do que ele fala, ele pode tomar um processo. Pode tomar um processo. Então, assim,
o evangelho virou processo, né? E isso acaba causando um medo nos cristãos de anunciarem a verdade, até mesmo de viverem a verdade, né? Por exemplo, como nós estamos dizendo da educação católica e tudo mais, de olhar para a situação e dizer, nossa, mas o que vão falar? Entende? Se eu colocar meu filho na escola, se eu quiser dizer para meu filho, olha, meu filho tem 10 anos, meu filho não tem um celular. Nossa, mas o que vão dizer? Os colegas deles... A gente começa a entrar nessas noias, A nessas gente precisa paranoias aprender assim, a da se nossa cabeça. posicionar, né? De medo de falar, de medo de se posicionar. E não estou dizendo de ataque aos outros, eu estou dizendo de viver para a sua vida. Dizer, olha, na minha casa, o celular é na minha frente e a partir de tal idade. E está tudo bem, é a sua casa. Infelizmente, hoje em dia, tudo é ofensivo, né, cara? Tudo é ofensivo. Tudo você não consegue falar sobre. Você quis dizer isso, você quis dizer aquilo. Não, me dá uma chance de explicar. Calma, respira. Ninguém está te atacando. Não é um ataque. Assim, e acontece muito também da pessoa cair no erro e ninguém fala nada. Eu tenho um grande amigo, né, que ele gosta muito do Karl Marx. Né? Sim. E ele uma vez me falou assim, cara, o Manifesto Comunista e o Evangelho é a mesma coisa. Eu falei, não, meu amigo. Tem nada a ver. Não é. Deus. Nossa. Não é. E ele estava convicto de que é o mesmo conteúdo. E eu, não tem nada a ver. Né? Não tem. Eu fui mostrando, né, que não tem nada a ver. Nada a ver. É preciso saber que existe também a questão das almas, a salvação das almas. Né? Se você for ver, né, conversar, né? Talvez tenha aspectos que um é o oposto do outro. Sim. Né? Não é só porque você tem ali o negócio dos pobres e tal, né? Tá, muita coisa bate. Você tem coincidências, mas não só com o Manifesto Comunista, com várias outras coisas. Mas, sabe, a gente precisa ter a capacidade de dialogar para mostrar para uma pessoa que pensa isso que ela está errada, que não tem nada a ver. Que você não pode reduzir o Evangelho a um livro comunista de um pensador. Não existe isso. Eu tenho um outro amigo também que está falando assim, mas Jesus nunca disse que é Deus. Eu falei, mas claro que não. Não, eu conheci uma doutrina, não sei o quê, não vou também citar aqui, que diz que Jesus nunca disse que é Deus. Eu falei, eu te mostro aqui. Né? Jesus fala, quer ver? Exatamente. Você quer ver? Olha, sinceramente. Exatamente. Então, você tem que mostrar. Então, eu sou muito a favor do diálogo por causa disso. Que você tem que ter a capacidade de conversar, de mostrar. Sim. E às vezes, assim, às vezes não. Na maioria das vezes, né? Hoje, o diálogo ele é conflituoso. Ele é assim, não, isso não existe, isso que você está falando. Fica aí com a sua verdade, que eu tenho a minha. Se você ficar com a sua verdade e eu tenho a minha também, a gente não consegue também chegar a lugar nenhum. Eu vou me fechar a você, você vai se fechar a mim. Né? Quem vai sair do lugar? Ninguém. Então, assim, eu não estou querendo dizer que a gente misture doutrinas e nada disso, mas que a gente tenha a capacidade de dialogar. Exatamente. De ouvir, de falar, de discordar. O problema é exatamente isso. Você não tem o direito de discordar mais. Na verdade, você não pode falar mais nada. Você tem que falar assim, tudo bem, mas me desculpa por você que não tá bem. Faz parte. Né? É como um relacionamento de esposo e esposa. Com certeza. Você tem o direito de discordar da tua esposa. E o fato de você estar discordando quer dizer que você é contra, vou matar, pronto, acabou. Não, você simplesmente discorda daquela opinião e ok. Tá tudo bem. Né? Mas eu quero que você deixe um recado para quem está nos assistindo hoje. É uma lição de vida. Tá acabando já? Estamos indo. Uma hora. Passa assim, né? Passa. A gente nem vê, quando a gente vê já tá acabando. Deixa eu vender um peixinho antes. Claro. Fique à vontade. Quero convidar o pessoal a conhecer, o pessoal que gosta de rock, que eu falei aquela hora, a conhecer meus projetos, né? Sim. Atualmente eu estou com a Missão 04. Eu já falei que os nomes são ruins. Missão 04. Né? Você pode conhecer, tá nas plataformas aí. A capa é muito legal também. A capa é do Cláudio, um amigo meu. É baseada numa pregação do Padre Léo. Quem conhece o Padre Léo vai se identificar aí. Inclusive tem uma plaquinha escrito Biguá, assim, um detalhezinho da capa.
É um projeto solo, eu lancei em 2020, e é um punk rock com letras católicas, né? Tenho essa banda que eu te falei, de heavy metal, com as letras cristãs, porque tem um irmão evangélico, né? Chama Deep in Mercy. É um nome em inglês, eu não... Mas é uma coisa, tipo assim, aprofundado em misericórdia, uma coisa nesse sentido aí. Um dia eu vou descobrir o que quer dizer, mas é tipo isso. E eu tenho também as minhas músicas, né? Que eu não faço só rock. Ele então, é compositor. Sim. Eu gosto de trabalhar. E fiquei sabendo aqui dos bons também. O Anderson deu spoiler quando veio aqui no podcast. Então, A gente traz ele outro dia só pra Só pra cantar. cantar. A gente não pediu pra você cantar hoje A gente por causa sabe da que sua tá com a voz. voz. A gente falou, Mas vamos a gente preservar a vai voz dele trazer ele hoje. outro dia só pra cantar. Mas mesmo quando a voz estiver boa, não adianta pedir, porque... não que eu não queira, mas é que a voz já não ajuda mesmo, não. Ah, tá. A gente traz o Anderson junto. O Anderson cantar, aí sim. Mas aí eu tenho meus outros trabalhos, né? Leonardo Vilhena, o Kiuli, eu não sei se o Kiuli tá também. Leonardo Vilhena você vai achar mais fácil, né? Tem o YouTube, esses negócios todos, podia falar, não sei. Claro. Vou falar. E, bom, agora sim, vamos para uma mensagem? Fala do Instituto também, para quem Ah, não sim. conhece, quais são as redes sociais. São João Batista de La Salle, né? No Instituto você vai achar, acho que o Instagram, né? Vai ter todas as informações lá. Eu queria falar também da Casa de Apoio São Francisco de Assis, né? Que é um trabalho que eu tenho a honra de estar a honra não, mas a alegria de estar na diretoria e acompanhar esse trabalho de perto, sem mérito nenhum, mas Deus me deu, não sei porquê, estou lá, né? É um trabalho maravilhoso. Nós vamos fazer a festa do milho lá em Muzambinho, quem conhece. Nunca fui, mas dizem que é Vai que maravilhoso. Você vai pirar, se você gosta, né, Amo. de coisa de milho. Dia 30 de junho, 1 e 2, depois 7, 8 e 9, se eu não me engano. Vai estar acontecendo lá na frente da matriz. E é isso? A mensagem? A A mensagem. mensagem. Eu acho que o fundamental, gente, é a gente estar sempre... A gente não desistir do céu. A gente não desistir da gente. Às vezes, a gente pode cair, pode acontecer pecados, né? Eu tive um pecado que eu lutei mais de 10 anos para vencer. E, assim, quando você cair, por mais que você esteja se sentindo um nada, indigno, né? Lembra que Deus se deu numa cruz por você, você vale um Deus crucificado, né? E que te quer no céu, que preparou um lugar para você no céu e que depende só de você, das tuas lutas, né? Claro que Deus conhece o coração de cada um. Nunca se ausentar de Deus, nunca se afastar de Deus, por mais que você esteja se sentindo mesmo indigno de Deus, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você busque o arrependimento, que você volte para os braços dele, né? E Deus quer te encontrar lutando por esse reino, né? Anunciando esse reino. Então, essa que é a mensagem principal. Que a gente esteja sempre lutando por esse reino, buscando, conhecendo, buscando a verdade, os conteúdos da nossa igreja. E é isso. Mas que a paz de Deus, né? O amor de Jesus, de Maria, estejam sempre conosco. Quero te agradecer Eu que agradeço. pela tua disponibilidade, prontamente, Sim. né? Aceitou, mesmo com a garganta ruim. Eu que agradeço. Mas quero agradecer a tua disponibilidade, dizer que também conte conosco, que essa não vai ser a primeira vez que você veio aqui, porque ficou muito assunto para trás. Bastante eu quero coisa. vocês lá também no nosso Se Deus quiser, podcast. nós iremos. Ficou muita coisa para trás ainda para a gente conversar, pode ter Faremos certeza. a parte 2. Depois com o Instituto funcionando também, a gente trazer o pessoal do Instituto aqui, né, o Pablo, os meninos, para a gente conversar. Eu acredito que é um assunto muito pertinente, que se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã Com falando, certeza. né? E o Pablo não é fleumático. Ele vai ter aquela empolgação que eu não tenho. Nossa, se for sanguíneo, a gente tira o Gabriel, porque senão nunca mais acaba. Mas fica a ideia ainda de a gente trazer o pessoal do Instituto aqui também, a gente fazer um podcast Seria sensacional. falando sobre ótimo. educação católica, né? Eu acredito que vai ser top do Goiás, mas agradecer a tua Bastante. disponibilidade. De verdade, é um prazer ter você aqui. Meus irmãos, eu que agradeço, do fundo do coração.
Vocês não sabem a alegria. É porque eu não consigo mostrar. Né? Eu não demonstro. Eu amo fleumático. Mas vocês Gente, não sabem a alegria que eu tô sentindo. acreditem, ele tá muito feliz. Pode Mas é acreditar. fleuma. Fleumático ele não demonstra. Ele fica, sim, É o nossa, máximo Obrigado. dele, é isso aqui. Mas é isso mesmo. Eu Do tô fundo muito do coração feliz. mesmo, é um prazer ter Muito você obrigada, aqui. de verdade. Nós agradecemos muito. Obrigado, Pâmela, por mais um Obrigada, episódio Gabriel. juntos aqui. Uma alegria ter você e ter Obrigada. você de casa também, Exatamente. que acompanha, assiste, é firme aqui com a gente toda sexta-feira. Galera que já é de assistindo. casa. Deus abençoe sua vida. Mês que vem, nós estamos entrando em junho, né? A gente entra em junho. E junho é dia dos namorados. A gente vai ter umas coisinhas bem legais. Né? Nós Pra vamos galera rezar pra quem quer solteira também. desencalhar. Pra galera solteira também, que vocês parem de ficar desesperados atrás de namorado ou namorada aí. Misericórdia, sossega. Deus é Karma. senhor do tempo, hein? Deus, karma. Calma. Não precisa ficar desesperado, tá? Assista Vai dar pra tudo você certo. aprender, né? Assista É, pra você se desenvolver já pra ser um homem bom, uma mulher boa. Exatamente. E a partir daí Deus faz o resto. Deus conduz o resto. Deixa Arruma com um sujeito Deus. de Deus. Pelo É, amor de Deus. não me vai procurar em qualquer lugar também, Pelo não. amor, alguém decente. Nós vamos te ajudar a partir de junho. Então, nós vamos trazer algumas histórias, alguns testemunhos de alguns casais cristãos católicos, em nome de Jesus, para nos ajudar também dentro desse caminho de namoro, né? Ou você que está solteiro que quer alguém. Nós vamos falar sobre o tempo de espera também, para quem Sim. está esperando alguém aí. Exatamente. Então, fiquem atentos. Como viver, como experimentar de tudo Exatamente. isso, né? Acredito que vai ser muito produtivo. Nós vamos ter muito assunto. Muito assunto para falar, então permaneça aí. A partir de semana que vem nós vamos entrar então, com alguns casais aqui. Quero agradecer, né, pela sua paciência de sempre, pelo amor, pelo carinho de todo mundo que nos acompanha, o pessoal que bate firme com a gente toda sexta-feira. Deus abençoe muito sua vida. Deus abençoe, pessoal. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente tem muitas novidades por aí. E é isso. Deus abençoe vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, porque não estamos ao vivo, mas eu tô lá vendo todo mundo, tá? Eu tô vendo todo mundo. Teremos vigília de Pentecostes amanhã. A produtora soprou ali, né? Às 23 horas. Muito obrigado. Houve um sopro do Espírito Obrigado, ali, ó. porque eu estava esquecendo. Começa amanhã, às 23 horas, na cripta da Catedral. Então, esse é o motivo da gente não ter encontro Reconstrói também amanhã. Exatamente. Mas eu espero vocês todos na vigília. Infelizmente, quem não é de Guspé, a gente não vai conseguir transmitir para você, mas não tem reze aí internet. também na sua casa, que o fogo vai descer aí também, Aleluia. entendeu? E é isso. Acho que é só. Só tudo isso. É só tudo isso. A gente espera Durma com vocês esse a semana que podcast, vem. essa bomba de podcast. Vocês que lutem com as reflexões da noite aí. A gente espera vocês a semana que vem aqui também no DespertaCast. E é isso. Exatamente. Até. Deus abençoe. Até. Tchau. Tchau.